Não pensa em um bolo de chocolate, uma calda de chocolate por cima e um morango por cima. Tenho certeza que você está pensando exatamente nisso. E essa é uma prova de como o nosso cérebro funciona. E a explicação de que por que, quando você tenta fazer uma dieta, isso não é sustentável a longo prazo. Então, que para emagrecer não é só fechar a boca e fazer dieta. Fica aqui nesse episódio que eu vou te explicar o principal motivo. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. Com quantos anos você começou a fazer a sua primeira dieta? Quando eu falo em dieta, eu não estou só falando daquele papelzinho que fica colado na geladeira. Eu estou falando de todas essas crenças e regras em cima da alimentação. São tantas dietas, então tem a cetogênica, a low carb, a dieta dos pontos, dieta da lua, dieta da maçã, e tantos mitos e crenças em cima dos alimentos. Tem ano que o ovo pode, aí tem ano que não pode mais, que ele vai aumentar o colesterol. Tem o ano da tapioca, o ano do goji berry, o ano que o óleo de coco ia salvar a vida das pessoas. São tantas informações sobre alimentação que a gente fica até confuso, mas e agora? O que fazer com tanta informação? Como colocar tudo isso em prática? E aí você vai se sentindo que só você é a única pessoa que não consegue. E eu vou te contar que, na verdade, não. Nesse episódio eu vou te explicar por que quando a gente classifica um alimento como proibido, você só começa a pensar mais nesse alimento. Então dá muito mais vontade. A partir do momento que você começa a fazer dieta, é aquela sensação de olhar para o lado e ter chocolate em todo lugar. Quando você faz aquela promessa, não posso comer chocolate na quaresma por tanto tempo. E aí do nada começa a ter chocolate em todo lugar. Você começa a sonhar com o tal do chocolate. E o que eu quero te dizer é que, na verdade, o chocolate sempre esteve ali, durante todo esse tempo. Mas agora você está dando uma atenção a mais para esses alimentos. E aí esses alimentos proibidos vão criando essa atração a mais, porque não pode consumir. Se você consumir esse alimento, automaticamente você vai engordar. E quando você faz essa restrição, dá uma tristeza também, né? Porque tá todo mundo podendo comer, você é a única pessoa que não pode. E aí vai dando essa vontade, essa vontade, essa vontade. E aí quando você consumir o tal de chocolate, você vai pegar só um quadradinho? Não. Entra o já que. Já que eu consumi, agora, já que eu já errei, agora já era. Agora eu vou exagerar. O alimento isolado não vai causar nenhum malefício para o seu corpo. Mas talvez o excesso do alimento pode causar. E aí pode causar uma sensação física ruim, pode trazer consequências a longo prazo, sim, para a sua saúde. Mas entende que não foi o alimento, foi o excesso. E o excesso veio por conta da restrição, por conta da regra, por conta dessa ordem que você não pode mais consumir, dessa rigidez. E aí, já que não pode, quando consumir uma quantidade muito maior, teve sensações ruins e vem a culpa. Vem essa culpa de estar fazendo algo errado. E aí eu preciso recomeçar. E que só aumenta essa insatisfação corporal e a vontade de recomeçar na próxima segunda-feira. Então, essa segunda-feira, não vamos recomeçar? Por que será que você precisa recomeçar tantas vezes? Será que se não tivesse uma dieta, fosse a solução da sua vida, eles iam precisar estar inventando cada ano uma dieta nova? Será que se fosse sustentável, precisaria disso mesmo? Essa segunda-feira, vamos tentar fazer diferente. Ao invés de dividir os alimentos nesses dois grupos, a minha proposta para você é o que eu falo para os meus pacientes, que tal enxergar tudo como alimento. Você pode comer tudo. Mas, a partir do momento que eu posso comer tudo,
E agora? Talvez no começo vai dar uma euforia, vai dar uma sensação de, meu Deus, tem tantos doces. E aí, o que acontece? Depois que passa essa fase, o chocolate passa a ser só mais um alimento. E você passa a escolher, será que hoje eu quero ou eu não quero? Porque a gente está entendendo que proibir não vai fazer você não comer. Só vai fazer quando você comer, você ter muita culpa. E provavelmente comer o dobro ou até o triplo. E às vezes comer escondido, às vezes depois precisar compensar de alguma maneira. Isso só vai aumentar a insatisfação e se sentir mais um lixo ainda. Mas a minha proposta é diferente da nutrição tradicional. É um pouco o oposto mesmo. Fazendo o paciente ter essa autonomia dessas escolhas, ele vai conseguir ser esse protagonista de escolher o que ele quer, entendendo o contexto, entendendo a fome. Quando a gente está com fome, a gente não come chocolate. Quando a gente está com fome, o nosso corpo está precisando de outros nutrientes. Entendendo esse momento, o motivo de você estar comendo. O mesmo chocolate pode estar entrando na sua vida porque é aniversário da sua avó e ela te deu o primeiro pedaço. E é lógico que isso vai ser super saudável você comer esse doce. Ou então esse mesmo chocolate pode estar sendo de eu tive um dia intenso no trabalho, tô super ansiosa, vou comer uma barra de chocolate inteira sozinha, escondida. Percebe que pode ser o mesmo bolo de chocolate, mas em contextos de maneiras totalmente diferentes que você está consumindo esse alimento. Então, a nutrição comportamental olha para esse todo, para esse comportamento em torno da comida. Tá, racionalmente faz sentido, mas com o meu corpo não vai funcionar, eu tenho certeza. Já escutei isso de tantos pacientes que eu acho que alguém que está me escutando pode estar pensando nisso agora. Pensa assim, se tivesse uma pílula que eu te desse e falasse assim, a sua saúde vai ficar intacta, o seu corpo vai ficar intacto, não vai mudar nada. Como seria a sua alimentação a partir de agora? Talvez você comesse todos esses alimentos que você não considera proibido. Comesse todos esses alimentos que você não está consumindo faz tempo. Então vamos imaginar assim, você comendo esse chocolate no café da manhã, no almoço e no jantar. Em todas as refeições, uma barra de chocolate. Como que vai ser? Na primeira semana, talvez possa ser gostoso. Você vai experimentar vários chocolates que você não estava consumindo faz tempo. Quem não gostar muito de doce pode pensar em hambúrguer, por exemplo. Todo dia tá jantando um hambúrguer. Mas o que acontece depois de um tempo? Depois de um mês jantando hambúrguer todo dia? Você não aguenta mais. O seu corpo pede por outros alimentos. Sabe quando a gente está fazendo aquelas viagens com amigos e que não cozinham, as pessoas não cozinham tanto, e aí que às vezes dava aquelas saudades da comida de casa, de meu Deus, só quero uma comida caseira, um arroz e feijão? Então o nosso corpo pede por esses alimentos. Mas você tá fazendo dieta e tá colocando esses alimentos como uma obrigação, como esse peso do saudável, talvez faça só você se afastar desses alimentos. E aí isso faz com que essa vontade suma quando entra como uma obrigação. E então percebe como colocando tudo como alimento, você se sente mais no poder de poder escolher o que você quer ou não, o que faz sentido ou não para esse contexto. E é esse o caminho que eu faço com os meus pacientes. E eu vou contar uma história para vocês de uma paciente. Era assim, uma paciente de que segunda a sexta ela não consumia doce, ela falava que não tinha vontade, e de final de semana era o dia que ela podia. Então era muito esse 8 ou 80. Durante a semana, o 8, estava restringindo, como se estivesse apertando muito a mão. E aí de final de semana ia para outro extremo, meio como se explodisse, abrisse a mão totalmente, e aí, nossa, agora eu posso tudo.
É meio, outra analogia que eu gosto de usar, é meio como se, sabe aquele negócio que o cavalo usa, que ele precisa ficar olhando só pra frente? E o cavalo tá olhando só pra frente, tá naquela rigidez que só pode isso de segunda a sexta. E aí chega no final de semana, tira essa rédea do cavalo, tira esse negócio e ele fica até meio perdido de, meu Deus, quantas opções, o que eu vou fazer aqui? Ou então quando uma pessoa tá numa jaula durante muito tempo, e aí ele tá se apertando nessa jaula e do nada ele consegue sair. E é um pouco essa sensação de tá sem ar, e aí do nada respira muito. E é um pouco assim, tenta segurar o ar durante 5 segundos. A próxima respiração vai ser maior, entende? É esse pêndulo do 8 pro 80. Essa minha paciente vivia assim, do 8 pro 80, do 8 pro 80. E a minha meta para ela foi, eu quero que você coma chocolate todos os dias, de sobremesa. Ela ficou, como assim? Uma nutricionista me passando para comer chocolate. Aí eu falei, sim. Porque ela tinha certeza que eu ia brigar com ela, falando, ó, vamos controlar esse chocolate aí. Não pode comer tanto chocolate de final de semana. E o meu caminho foi o inverso, falar, você pode, e eu quero que você coma durante a semana. Ela me estranhou, me olhou, será que é isso mesmo? E eu falei, confia. Vamos ver o que vai acontecer daqui a um tempo. Ela voltou na próxima consulta. Rê, você não tá entendendo a revolução que aconteceu. No começo, nas primeiras semanas, e aí eu falei também, tem que ser o seu chocolate favorito. Nada de 70%. Quero que você tenha prazer. O que aconteceu? Ela me contou que nas primeiras semanas foi muito legal. Ela comprou vários chocolates que ela gostava. Fazia muito tempo que ela não tinha durante a semana na casa dela. E aí ela ia comendo. Ela falou, depois da segunda semana, na terceira semana, eu esquecia de comer chocolate. Eu simplesmente não tinha mais vontade. E aí teve um evento específico na casa da minha avó. Ela sempre era aquela pessoa que todo mundo dava o que sobrava do bolo de chocolate das pessoas. Ela comia uns 2, 3 pedaços. E ela gostava muito dessa sobremesa da avó. E aí ela olhou e falou, nossa, hoje eu acho que eu quero uma fruta. E aí todo mundo olhou pra ela, como assim você quer uma fruta, mas você gosta tanto de doce? Ela, hoje eu não tô com vontade. E ela falou, Rê, foi um não genuíno, eu realmente não queria. Porque eu sabia que no dia seguinte eu podia comer. Nessa segunda-feira eu podia levar um pedaço para casa, comer em casa, eu tinha o meu chocolate em casa. E aí ela percebeu que durante esse mês, além de ter melhorado essa avidez, essa sensação no intestino dela, porque depois ela ficava com uma super diarreia quando ela tinha o exagero, quando ela vinha para a explosão, nesse 80. Ela falou, meu intestino melhorou muito e eu acho que eu até emagreci, porque eu não tô tendo esses exageros. E percebe que o equilíbrio não é, durante a semana, estar na regra e poder comer só de final de semana? O equilíbrio pode ser comer um dia sim, comer outro dia não, comer outro dia uma fileirinha, comer outro dia 2 fileirinhas, outro dia comer só um quadradinho. Ela estava respeitando, não tinha uma rigidez, não tinha uma regra. Ela estava escutando sinais internos do corpo dela. Então, a minha proposta desse episódio é você confiar no seu corpo. Eu sei que você foi ensinada que ele não sabe de nada, que ele não funciona, que ele precisa de regras. Mas lembra quando você era pequenininha, que quando você estava com fome você chorava, sua mãe dava mamadeira para você e quando você estava satisfeita, você parava de mamar? A cultura da dieta, todas essas regras, todas essas dietas, foi te deixando inseguro. E o meu caminho é bem o oposto. Vamos reconectar com esse corpo, com esses sinais internos? E começar essa segunda-feira de uma maneira diferente? Muito obrigada pela sua escuta até aqui. Espero que eu tenha plantado uma sementezinha de dúvidas, de questionamentos para a gente ir desenvolvendo junto ao longo desse podcast. Pode contar comigo durante toda essa trajetória e eu te vejo no nosso próximo almoço na próxima segunda-feira.